Posso crer na amanhã, porque Ele vive, temo não, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Tem um espaço aí para Deus? Como foi o seu dia hoje? O que você entregou hoje no altar do Senhor? Eu acho legal demais o dia de domingo em especial. Tem dia que o Senhor ele vai pedir algumas coisas para nós como corpo, para nós podermos entregar, e nesses dias vai ser dias assim que você vai ter que estar disposto, porque não é sobre dias fáceis ou dias difíceis, mas é sobre a sua disponibilidade, independente de como estejam as circunstâncias, independente daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está achando, mas de acordo com aquilo que você prometeu a Deus, de acordo com aquilo que Deus está pedindo a você, de acordo com as promessas de Deus sobre a sua vida, você vai ter que dar resposta nessa dimensão. E nesses dias, se você apenas quiser participar de mais um culto, você vai viver apenas como se fosse mais um culto. Mas se você estiver disposto a entregar coisas a qual Deus está pedindo, se você estiver disposto a estar na brecha para você saber a hora que Deus ele vai se revelar, a hora que Deus ele vai falar, a hora que Deus ele vai apontar, a hora que Deus ele vai mandar você parar. Assim como Eliseu um dia, quando ele pediu a porção dobrada, e Elias olhou para ele e falou bem assim, ó, fica com atenção, fica vigiando. Se na hora que eu for levado ao céu, você vê acontecendo, então certamente tu receberás a porção. E ali eu gosto de fazer essa analogia, porque naquele momento eu vejo um Eliseu andando, caminhando, e um Elias falando até quando ele vai continuar com essa atenção. Até quando ele vai continuar dando esse nível de resposta? Até quando ele vai ficar atento? Até quando ele vai ficar vigilante? Até quando ele vai ficar com esse entusiasmo? Mas a Bíblia diz que Eliseu recebeu a porção dobrada porque ele estava aguardando aquele momento. Então tem coisas que nós almejamos, mas nós não estamos dispostos a estar na brecha. Nós não estamos dispostos a esperar o tempo necessário de reconstrução, o tempo necessário de restauração, o tempo necessário a qual Deus ele está alinhando tudo para aquele tempo, porque todo processo ele tem um tempo. Se você está em um processo que ele está demorando mais do que o tempo que era para ele demorar, pode ter certeza que esse processo virou uma escravidão e é perigoso, porque processo é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. Processo é um lugar que nós passamos para nós chegarmos no propósito. E dentro de um propósito existe outro processo para você atingir o nível mais profundo do propósito. Porque Deus ele não abre portas, Deus ele abre porta, que dentro de uma porta existe outra porta, e assim ele vai abrindo. Porque Deus ele não traz dúvidas. Eu não sei qual é a porta, se é a direita ou a esquerda, não. Deus ele abre uma porta para você e ele está direcionando o que é aquela. Só que às vezes a porta que Deus ele está abrindo não é agradável aos nossos olhos. Porque é uma porta estreita. A porta do céu é uma porta estreita. Quando tem aquele versículo que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é porque ele estava falando que naquela época, quando existiam aqueles castelos, aquelas fortalezas, aquela cidade, o que é que acontecia? Quando dava um determinado horário, a porta principal era fechada. E pela porta principal ser fechada por perigo de guerra, tinha apenas uma porta pequena em um lugar secreto, aonde que para poder passar, o camelo tinha que tirar todas as bagagens, tinha que deixar tudo para fora. E aí passava o camelo e depois passava a mercadoria, ou às vezes a mercadoria tinha que ficar fora com alguém vigiando em cima da sentinela para no outro dia passar pela porta larga. Tem alguém entendendo aqui? Então tem lugares que você vai querer passar fora do tempo, que Deus vai estar dizendo bem assim, olha, você vai ter que deixar essa emoção de lado.
Você vai ter que deixar essa sua experiência para fora, porque para o lugar onde você vai, para o lugar de aconchego, para o lugar da sua casa, para o lugar de secreto, você não pode chegar e entrar com essas bagagens. Eu vejo pessoas travadas hoje, porque são pessoas de 30, 40 anos com a maturidade de alguém de 12, 15 ainda. Eu falo agora no aspecto emocional. Pessoas que não sabem lidar com frustrações, pessoas que não sabem lidar com rejeições, pessoas que não sabem lidar com ambientes aonde que precisa chegar devagar, precisa chegar em um tempo necessário, um tempo preciso. E a maioria das pessoas, elas estão travadas com essa imaturidade. E tem algo para poder revelar, para eu começar a pregar para você. Aleluia. Sabe por que a sua vida está um caos? Porque até hoje você esteve no controle. Você está no controle. E por você estar no controle, você não confia em pessoas. Por você estar no controle, você determina onde você vai estar, o lugar que você vai estar, a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair. Não é Deus que é o Senhor da sua vida. Não é quando o Senhor fala para você esperar, você prefere dar um jeitinho. Tem alguém aqui comigo? Então não reclame da vida que você está vivendo. Não reclame para Deus por que você. Não reclame para Deus porque para você é mais difícil. Se Ele não pode ter controle da sua vida, por que você tem que perguntar para Ele? Quer começar a viver as promessas? Então entrega de fato a sua vida ao controle de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Ah, glória a Deus, aleluia. Quero falar sobre a glória de Deus hoje. Eu sou aquela pessoa que deito e logo pego no sono, sabe aquele versículo? Eu chego e não tenho muita briga. Fechou o olho, não posso nem fingir que estou dormindo, que eu capoto de verdade. Glória a Deus por isso. Isso é gostoso. Só que de ontem para hoje eu não consegui dormir. Eu entendo essas coisas. Quando eu vou deitar e o sono não vem, eu sei que eu tenho que ir para o secreto. E de ontem para hoje, até terminar de montar essa pregação ali, o último ponto dela eu coloquei ali. É uma pregação de 2 horas que eu vou tentar compilar ela em 40 minutos. Até já gastei mais alguns com essa introdução. Então nem sei se ela vai ser toda pregada hoje. Eu vou pedir a sua atenção o máximo possível, porque tem coisas de Deus aqui para nós, amém? Tem coisas que Deus vai fazer para várias pessoas só por causa de poucas pessoas. Tem empresa que Deus salva só porque você está nela. Tem cidades que Deus abençoa só porque tem uns poucos nela que está movimentando algumas coisas necessárias que Deus quer que seja movimentado. E é necessário que você entenda isso, e que quando eu falo isso, e você não se sente nesses uns poucos, é necessário você voltar à sua identidade. Amém? Tem alguém entusiasmado aqui hoje? Vamos lá, Deus já começa assim com os 2 pés no nosso peito, fica difícil assim ficar entusiasmado. Amém? Êxodo, capítulo 40, verso 34. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Estou derretendo, aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Vamos lá, irmão. Segundo livro da Bíblia, antes de Apocalipse aí. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim. Quem achou, dá uma glória a Deus aí, só... Vamos lá, só para ratificar. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Agora eu vou ler e você vai ouvir. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Coloca a mão sobre seu coração, você que pode. Ministra sobre ele nesse momento. De toda essa introdução que o Senhor liberou aqui, de toda essa vida que você tem ao seu controle, a sua saúde só está debilitada porque ela é a sua saúde, não é a saúde que o Senhor cuida.
se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem porta. Libera essa medida aí. Diante da tua voz, não há doença. Libera essa medida. Deixa Deus agir em todas as dimensões necessárias. Deixa Ele realmente cuidar de você como a promessa dele sobre a sua vida. Deixa de fato Ele tratar todas as áreas da sua vida. Na voz daquele que Senhor, meu Deus, nessa noite, Pai amado, nós nos colocamos aqui de Pai, invocando, Senhor, a Tua glória, Pai amado, nesse ambiente, Pai. Sabemos que a Tua presença aqui é uma realidade, Senhor, mas nós não queremos se conformar apenas com a Tua presença, Pai. Nós queremos a manifestação da Sua glória, a manifestação do Seu poder, do Seu tratar, Senhor. Então, meu Deus, venha, Pai amado, ao nosso encontro nessa noite, Pai amado. Nos desestrutura, Pai amado, para que o Senhor venha com o Seu bálsamo, com o Seu poder, com a Sua glória, Pai amado, fazendo em nós, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor um dia projetou. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluias. Quero perguntar nessa noite se você quer fazer parte da glória do Senhor. Você quer fazer parte da glória do Senhor? Eu não sei se você já teve uma experiência de viver uma glória, de ser tocado pelo Senhor, de ter um relacionamento. O problema é quando eu acho que eu tive um relacionamento um dia. O problema é quando eu confundo uma experiência emocional que eu tive em uma determinada época da minha vida, onde eu estava fragilizado, ou onde eu estava emocionado demais com aquilo que eu queria. E foi uma experiência diferente, a qual eu gostei. E eu crio uma base, eu crio uma estrutura em cima daquilo ali. E depois eu busco outros movimentos parecidos com aquilo, achando que foi um relacionamento com Deus. Achando que foi um encontro com Jesus. O problema da igreja hoje é achar que um dia teve um encontro. O problema da igreja é achar que um dia teve no Santo dos Santos. E hoje apenas saiu e consegue viver, só que é mentira. Aquele que teve um dia no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Nós cantamos essa canção. O problema é esse. O problema é que nós às vezes tivemos uma experiência religiosa, uma experiência emocional, mas não uma experiência espiritual real e necessária que os filhos têm que ter com o Senhor. E quando eu não tenho essa experiência, eu fico atraído por coisas parecidas. Vamos lá, eu preciso pregar. Meu Deus. Fica à vontade, Pai. Fica à vontade para o Senhor ministrar os nossos corações, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés, ele foi ter um encontro com o Senhor, lá no monte, quando ele recebeu o decálogo, quando ele descia, a Bíblia diz que a face dele resplandecia, ao ponto das pessoas não conseguirem olhar na face dele, porque era tão luminoso, era tão forte a luz que ele carregava, que as pessoas não conseguiam olhar. Então foi posto um véu para as pessoas conseguirem falar com ele. Porém, a Bíblia também diz lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, que quando aquela luz sumia, quando aquela luz se esvaía do rosto de Moisés, ele também precisava ficar com o véu, para que as pessoas não percebessem que a luz se foi, para que as pessoas não percebessem que o Espírito já se retirou, porque o Espírito ele vinha específico e pontual para algumas coisas necessárias. A experiência espiritual que Moisés tinha, ela era transpassada tanto para a alma quanto para o corpo, ao ponto do corpo dar esse nível de resposta. Só que a ideia hoje é,
As pessoas estão perdendo a glória do Senhor, estão tentando colocar maquiagens para poder dizer que ainda está com a glória, para poder dizer que ainda está com a presença. O problema é quando ela se preocupa mais em querer parecer que está com essa presença do que querer correr atrás para realinhar a vida com Deus. Vamos lá, igreja. Vamos lá, eu preciso de vocês para poder pregar essa mensagem. Eu preciso de vocês. Essa mensagem não é para dizer que eu sou bom, ou não é para dizer que você é um rejeitado. É para dizer que o Senhor, Ele está à busca de você. É para dizer que o Senhor, Ele está te procurando. Assim como um dia Ele procurou Eliseu, assim como um dia Ele procurou Elias, assim como um dia Ele procurou Paulo, assim como um dia Ele procurou Adão, assim como um dia Ele procurou Jacó, assim como um dia Ele procurou Ezequiel, assim como um dia Ele procurou Jeremias, assim como um dia Ele me procurou. E nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele nos quer para Ele, mas não é para nós sermos um objeto dEle. É porque nós nascemos para Ele. Nós não somos uma experiência de Deus para saber se vamos dar certo ou errado. Deus nunca erra, entenda isso. Você não é uma experiência errada de Deus. Você é um propósito de Deus, você é um projeto de Deus. Hoje à tarde eu falava com Deus, parece que o Senhor escolheu errado, parece que eu não nasci para ser pastor, parece que eu não nasci para isso. Porque às vezes as situações promovem a gente, e a gente se rejeita. E a voz de Deus foi muito forte entrando naquele quarto. A voz de Deus foi muito forte entrando naquele lugar, dizendo: eu nunca erro, foi eu que lhe escolhi. Eu nunca erro, foi eu que lhe escolhi. E naquele momento meu coração queimou, eu comecei a chorar. Ele falou: compartilha isso, tem mais pessoas precisando ouvir isso. Tem pessoas que estão precisando ouvir isso nessa intensidade. Você não é um acidente, entenda isso, por favor. Por favor. Você não é um acidente, por favor, entenda. Só que o problema é, você foi criado talvez de maneira errada. Talvez você teve companhias durante a vida, que Satanás teve acesso a você. Satanás, ele mudou o seu DNA, Satanás, ele mudou o seu projeto, o seu esboço de vida, para que hoje, na idade que você tem uma maturidade maior, na idade que você é uma pessoa mais apta para poder ouvir a voz de Deus, agora você tem dificuldades. É necessário você poder identificar esses cavalos do cão que chegam na sua vida. Cavalos do cão, agora eu não quero pegar alguém e dizer foi o culpado disso é fulano de tal ou Bertano, não. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestade. Isso aí. Que coral lindo. Isso aí mesmo. A nossa briga é contra isso, é contra os principados que estão nas regiões celestiais. O problema não é a pessoa, mas é o tipo de abertura que ela dá na vida dela para Satanás ter acesso à minha vida. O problema é o tipo de abertura que eu dou para Satanás ter acesso à minha vida e depois eu ter dificuldade em me entregar a Deus. O problema foi como Adão ouviu a serpente, o problema foi como Adão ouviu Eva, ao ponto de se esconder do amigo, ao ponto de se esconder daquele que queria resolver com ele. O problema foi o tanto que Adão inflou o coração. O problema foi agora como Adão olhava as coisas. O problema é como Adão ouviu as coisas. Adão! Senhor, eu ouvi os seus passos no jardim, eu tive medo. Medo por quê, Adão? Porque eu estou nu. Adão, quem te falou isso? Deus estava perguntando. Quem você está ouvindo, Adão? Porque não foi eu que disse que você estava nu. Você está entendendo o que acontece na sua vida? As coisas elas vão lineando, as coisas elas vão, um ciclo vai encostando em outro, vai entrando e vai te atrapalhando. Não pense que quando você para de servir ao Senhor, na intensidade que você precisa servir, você está punindo alguém. Não ache que você está punindo o seu esposo, está punindo a sua esposa, você está punindo o seu filho, a sua mãe, ou um líder. O prejudicado é você, porque quem tem interesse em você foi Deus. Quem te instituiu não foi um pastor, quem te instituiu não foi sua mãe ou seu pai. Foi Deus que te chamou.
Quando você para de dar resposta em uma esfera, todas as outras esferas também são atropeladas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando você para de buscar o reino de Deus para buscar outra coisa, essas coisas não são acrescentadas. Porque com a força do seu braço você só chega até aí. Tem coisas que você vai precisar do Espírito de Deus para você poder alavancar. Igreja, estou tentando sair da introdução e não estou conseguindo. Deus está liberando algo necessário para algumas pessoas aqui. Vamos lá, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Você percebeu se a glória ainda está aí? Ou se a glória se foi? O problema é que quando a glória sai, o coração ele fica obscuro. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 de 2 Coríntios. O problema é que quando a glória sai, o coração fica obscurecido. O coração fica nebuloso, a mente fica nebulosa. Todo mundo está tentando te perseguir. Todo mundo quer destruir você. Você não tem amigos, você é uma pessoa solitária. Porque, na verdade, você se desconectou de Deus. Então, se você se desconectou de Deus, logo também você se desconectou do amor. Porque Deus é amor. Deus não é religião, Deus não é batista. Eu gosto quando um pregador diz assim, que Deus ele não se converteu e abriu uma igreja e falou, vem, não é isso, não é sobre isso. Mas não tem como você servir a Deus sem estar no projeto dele, porque a igreja também não é projeto de Pedro, a igreja é projeto de Deus. Não tem como você dizer, não, eu estou servindo Deus em casa, eu não preciso ir uma igreja para poder servir a Deus. Não, isso é mentira de Satanás. Não, porque você é igreja. Mentira, você não é igreja, você é um membro da igreja. Igreja você só é quando você está em conjunto, em unidade, você não consegue ser igreja. É a maior mentira que Satanás implantou no Brasil, no mundo, dizendo que nós somos igreja. Nós não somos igreja. Nós somos igreja quando estamos reunidos, porque a igreja é um corpo. Quando eu estou sozinho, eu só tenho apenas uma habilidade. Eu não sei se eu fui chamado para ser perna, pescoço, braço, eu não sei. Você não consegue ser um corpo apenas com um membro, por favor. Tem alguém aqui comigo? Ou seja, quando você se desvincula dessas coisas, vai vindo um efeito dominó sobre a sua vida. Só que o problema é quanto tempo você está caminhando na direção ao contrário daquilo que Deus ele projetou e arquitetou para você. As consequências vão vir. Por que tem pessoas que fazem o que faz e nada acontece? Porque ela não entende o que Deus pediu para ela um dia. Porque ela não entende qual é o propósito de Jesus, o propósito de Deus. Mas Deus não vai cobrar de pessoas que não entendem. Deus vai cobrar de quem entende. Você entende, é por isso que você está aqui nessa noite. Você entende, então Deus vai cobrar de você. É por isso que você não vai poder andar livre como os outros. É a participação da glória de Deus. Portanto, são indesculpáveis todos aqueles que participaram da glória de Deus. Hebreus 6. Hebreus 4 ou 6. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Aonde você está disposto a chegar? Aonde você está disposto a ir? Quando nós falamos de êxodo, nós estamos falando de um processo de tratamento. Por quê? O processo de tratamento foi o seguinte. José, ele recebeu uma promessa do Senhor. Meu Deus, isso aqui vai me alongar muito, vou resumir aqui. Ficou naquele período lá de 430 anos lá de escravidão. 430 anos sem Deus falar, 430 anos em um período totalmente infértil, em um período aonde que era necessário eles clamar a Deus e Deus levanta o homem. Ou seja, um livro de Êxodo é um livro de libertação. O livro de Êxodo é um livro que Deus ele começa a ter um tratamento de restauração, um tratamento de recuperação, um tratamento de dependência de Deus. Deus fala, olha, eu quero que vocês saiam da escravidão do Egito e agora eu vou ser o Senhor de vocês. Eu agora vou me encontrar com vocês, eu agora vou alimentar vocês, eu agora estarei com vocês. Ou seja, o livro de Êxodo é um livro também que Deus ele mostra o poder dele como? Quando Moisés chega lá diante da sarça, a sarça ardendo, e Deus se revela para ele, e Deus fala para ele o que Deus iria fazer através dele e com ele. Amém? Amém? É um livro que Deus ele também está tratando algumas coisas necessárias. Como? Deus está tratando o período, a transição jurídica e a transição civil.
É ali que Deus dá, no livro de Êxodo, que Deus dá todas as leis, os 10 mandamentos. É ali que Deus começa a organizar algumas coisas, porque Deus não trabalha com desorganização. Deus não vai ficar com dó de você e mudar a sua vida, por favor. Você não é um pedinte, você não é um mendigo na fé. Você não tem utilidade como escravo, você não tem utilidade como um pedinte da fé. Você só tem utilidade para o Senhor como um filho. Você só tem utilidade para o Senhor como um filho, não tem como fugir disso. Ou seja, não tem como você apenas se envolver um pouco. Obrigado, meu irmão. Esqueci a toalha, igreja. Não tem como você se envolver só um pouco na igreja. Não tem como você se envolver. Por que na igreja? Porque a igreja é propósito. Não é que a igreja salva ou a igreja não salva, mas é o propósito. Amém? Tem alguém aqui entendendo? A palavra igreja significa a eclesia, de dentro para fora. Ou seja, não é sobre nós ficarmos aqui presos em alumínio e agora somos igreja, não. A ideia é nós podemos expandir, não é nós criarmos várias unidades em cidades por aí, não. Mas é pessoas que entendem qual é o seu propósito. Pessoas que dizem, não, eu estou pronto para poder fazer missões. Amém? Vamos lá. Então a igreja é isso. É quando eu entendo isso e dou esse nível de resposta. Não tem como você só estar servindo aonde que você pode, porque eu já me frustrei demais. A igreja ela é suja. Quando você conhece a igreja, sim, a igreja é suja, o casamento é sujo, amém? Amém? Você se envolver com pessoas, porque eu falo sujo, não no aspecto moral, mas eu falo quando fala de você envolver, porque você, o homem, foi criado com uma bagagem, sua mãe, seu pai, ou quem te criou te ensinou coisas. A sua esposa também foi criada com outro nível de bagagem, ensinaram os princípios e costumes diferentes. Agora imagina, todos dois pegam aquelas mochilas, falam, vamos casar, vamos. Aí abre aquela mochila e joga tudo. Quem tem razão? O pai de quem? A mãe de quem que ensinou certo? Ou seja, vai ter conflito, ideias diferentes, sonhos diferentes, propósitos diferentes. Aí o mais espiritual cede primeiro. Só que o problema é, se você não está querendo ceder para Deus, você vai ceder para um homem? Você vai ceder para uma mulher? Difícil. Muito difícil. Ou seja, quando nós falamos do casamento, nós estamos fazendo uma analogia com... Toda vez que a Bíblia fala de casamento, a Bíblia está falando sobre... A Bíblia está falando sobre... igreja. Amém? Ou seja, como é que você vai chegar num lugar e submeter a líderes, submeter a pessoas, prestar conta da sua vida em áreas necessárias? Você vai ter dificuldade. Então é mais fácil você ir lá no YouTube e começar a assistir um pregador e dizer, não, meu pastor é fulano de tal. Por quê? Ele nunca vai te confrontar, ele não sabe nem seu nome. Não, eu faço meu culto em casa, vou lá, coloco um vídeo, assisto uma pregação, depois coloco um louvor e está tudo bem, tudo beleza, tudo zen. Você precisa ser moldado, meu irmão. Você precisa ser moldada, minha irmã. Mar calmo não faz bom marinheiro. Você precisa da tempestade, do confronto. Você precisa mostrar, porque você só vai mostrar quem você é de fato na hora que você for confrontado. Se você não se envolve, porque você não quer ser confrontado, porque você não quer, eu vejo coisas que eu acho que eu não vou aguentar, eu vou falar alguma coisa que vai ferir pessoas. Então você está dizendo que você é um personagem hoje. Você está dizendo que as pessoas não te conhecem, você não está com medo das pessoas, você está com medo de quem você é. Ou seja, você está dizendo, Deus, o Senhor pode vir até aqui, porque daqui para cá, eu estou no controle. Aqui é eu que comando, aqui o Senhor não toca. É nessa hora que você fala, glória a Deus, essa mensagem está falando comigo, Deus, aleluia. Eu queria pregar outra coisa, mas estava tão bonita a mensagem, mas Deus está trazendo para esse lado. Vamos lá, vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Ou seja, lá ele mostra o poder dele, lá ele cria o tabernáculo. E o tabernáculo é lindo demais. É onde Deus institui Moisés e ali Moisés começa a criar. É levantado alguns homens para poder fazer como vai ser o modelo do tabernáculo. Átrio exterior, átrio interior, Deus está falando demais, tinha essas coisas. E o átrio interior. E dentro do átrio interior tinha o quê? A arca da aliança. Que representava o quê? A glória de Deus. O cabode de Deus. Só que Deus, ele pede para a arca ser feita
ser feito de madeira de acácia. O que é madeira de acácia? É madeira de cedro. Só que quando você para observar, a madeira de acácia é uma madeira que ela não é boa para construir móveis. Por quê? Ela é cheia de imperfeições. Ela tem uns nódulos que atrapalham. Ela não torna o móvel bonito, tá entendendo? Ou seja, só que Deus, ele manda fazer algo. Quando aquela arca é terminada, ele institui um homem chamado Bezalel e enche o homem com o espírito. Enche o homem com o espírito dele para poder ele receber a capacitação para ele poder mexer com aquela arca. Ou seja, você só vai ter acesso à glória de Deus se você for capacitado pelo Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo para poder mover, para poder mexer. Só que a madeira de acácia, com essas imperfeições, com esses nódulos, ela representa a natureza humana, as suas imperfeições, as nossas imperfeições. Só que Deus, ele, no terminar ali do trabalhar, no talhar da madeira, Deus fala algo: olha, agora eu quero que você pegue ouro batido e revista a arca por dentro e por fora. Ninguém vai ver essa acácia, ninguém vai ver essa madeira. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, quando eu te instituir, eu também, porque toda vez que a Bíblia fala de ouro batido, a Bíblia está falando sobre o caráter divino. Ou seja, o seu caráter é imperfeito, o caráter não, natureza divina. Ou seja, a sua natureza é imperfeita, mas eu vou te revertir com a minha natureza. Eu vou te revertir com a minha natureza perfeita. Ninguém vai ver os seus defeitos, ninguém mais vai conseguir te perseguir, ninguém mais te derrubará, porque eu te guardarei, eu te protegerei, eu estarei contigo, te cobrindo, te salvando, restaurando, cuidando. Esse é o segredo de você permanecer. É quando você recebe a proteção divina. É quando você recebe o poder divino te dando aquela cobertura, te protegendo por inteiro. É isso que você precisa entender. Se você entendesse a dimensão que é você ser igreja, se você entendesse o poder, a amplitude que é você ser igreja, o poder que você carrega dentro de você, se você soubesse o que Deus soprou dentro de você, se você soubesse 5 minutos na eternidade. Eu gosto quando Leonardo Ravenhill ele fala isso. 5 minutos na eternidade e você vai se arrepender, porque você vai falar assim: como eu poderia ter orado mais, como eu poderia ter pregado mais, como eu poderia ter buscado mais, como eu poderia ter me entregado mais. Porque a eternidade, ela é perfeita. A eternidade é o lugar que as coisas todas se cumprirão. Todas as coisas vão começar a andar nesse ciclo tão perfeito. E é onde que a gente chega? No capítulo 40, verso 34. Aquele dia foi o dia da inauguração do tabernáculo. Aquele dia foi a inauguração aonde que a arca, ela ficava em um lugar escondido. A arca, o sacerdote, o sumo sacerdote só podia ver a arca uma vez por ano, porque ela ficava ali protegida. Ela ficava ali guardada, ou seja, a presença de Deus, ela fica ali guardada para alguns apenas que foi capacitado pelo Espírito de Deus para tal função. Daqui a pouco a gente chega lá na parte conclusiva. Eu vou falar agora sobre algumas fases dessa presença, dessa glória de Deus. Primeira fase, ela foi revelada. A glória foi revelada. A glória foi revelada. Deus revelou a glória dele para aquela nação. Deus disse: olha, eu estarei com vocês. A Bíblia diz que quando eles olham acima, Deus se revela através da nuvem. Quando a nuvem chegava em cima do tabernáculo, quer dizer que Deus estava lá. Ele estava se revelando, só que era um poder extraordinário, inimaginável. Era um poder acima de tudo, onde que os homens tiveram medo e falavam: vai tu, Moisés, não nós. Às vezes eu fico olhando pessoas, elas não querem se envolver com Deus, elas querem ser abençoadas por Deus, mas elas não querem se envolver de fato, elas têm um medo, porque elas amam a vida dela de tribulação, ela ama a vida dela de vitimismo, ela ama a vida dela de rejeição, ela ama contar as histórias tristes, a qual ela viveu um dia, ela ama viver a sujeira da vida.
Não, deixa que a mensagem o pastor faz, eu não fui chamado para isso. Eu tento ler a Bíblia, eu leio 2, 3 versículos e é tudo estranho, porque você não quer se envolver com isso, você não quer isso para a sua vida, você não quer Deus para si. Você quer a bênção do Senhor. Vamos lá, igreja. Vamos lá, a gente precisa avançar. A igreja precisa entender essa mensagem para nós avançarmos para o próximo nível, para nós irmos para o próximo nível de revelação. Na inauguração do templo, ou seja, a presença do Senhor significa caboide. Quer dizer o quê? Que a presença do Senhor chegou. No Novo Testamento ela é chamada de doxa, porque essa presença agora, ela foi manifesta para nós, ela está manifesta em nós, ela agora foi repartida com nós. E quando nós paramos para entender tudo isso, essa glória do Senhor, ela foi liberada para nós vivermos os mistérios, a glória de Deus, para nós sermos restaurados, para nós sermos igreja, porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder. O Evangelho de Deus é poder. O Evangelho de Deus é poder. Essa palavra ela me pega toda vez que eu olho e falo o Evangelho de Deus é poder. Ela me destrói de dentro para fora. Porque, ou seja, não é um grupo religioso reunido, mas é a manifestação da glória de Deus. Toda promessa de Deus, ela vem antes com um processo. Toda promessa de Deus, ela antes vem com aprovação. É por isso que você precisa ser aprovado nessa fase que você está passando. Porque as promessas precisam ser cumpridas. Fala com a pessoa que está ao seu lado, você precisa ser aprovado dessa vez. Fala mais forte com ele, fala aí, você precisa ser aprovado dessa vez. Aleluias. A glória de Deus, ela foi revelada, mas ela também foi prometida. Ela foi prometida para nós. Ela foi prometida para aquele povo. Aquele povo, Deus falou que estaria com eles. Você vê quando Moisés, ele chega lá diante de Deus. E quando ele recebe as diretrizes de Deus, Deus fala, olha, você vai se encontrar com o faraó. E quando você se encontrar com o faraó, você vai fazer assim, assim. Deus começa a explicar para ele. Deus fala assim, eu estarei com você, amém? Amém? Não, Deus fala assim, eu sou com você. Eu sou com você. Estava dizendo, ei Moisés, não é você que vai fazer, sou eu que irei fazer. Só vou precisar do seu corpo. Tem coisa que você está preocupado, como é que vai movimentar, mas não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através do seu corpo. A capacidade vai ser toda dele. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Quem abriu o mar vermelho foi Deus. Não foi Moisés que transformou o cajado em serpente. Quem fez aquilo foi Deus. Foi Deus. É Deus que vai fazer através de você. É Deus que vai resgatar aquela família. É Deus que vai manifestar a cura. É Deus que vai transformar e mudar. Ele só precisa de uma disposição sua. É o permanecer. O segredo está no permanecer. Satanás, ele move tudo que ele precisa. Satanás, ele move tudo que é necessário para poder te parar, para poder tirar você do foco. Você precisa entender isso. O que está sendo movimentado para poder te parar? O que é que está entrando, o que é que está infiltrando em você? Do que é que você precisa se livrar para você poder viver essa vida que Deus, Ele prometeu para você? O que é que está te segurando, o que é que está te agarrando, o que é que está te parando hoje? Necessário. Você é uma pessoa perigosa? Você é uma pessoa perigosa? Eu te pergunto nessa noite. Você é uma pessoa perigosa? Eu vou te falar nessa noite que é uma pessoa perigosa. Uma pessoa perigosa é uma pessoa carente. Pessoas carentes são pessoas perigosas. São pessoas que estão dispostas a negociar. São pessoas que têm mania de controlar. São pessoas que estão sempre tentando te desvincular de outras pessoas. São pessoas que estão sempre querendo o tipo de informações privilegiadas, como você devesse algo a ela. São pessoas carentes. São pessoas tóxicas. É um tipo de pessoa que está matando pessoas que recebiam a promessa do Senhor um dia.
Você é uma mãe carente? Você é um pai carente? Você é um filho carente? Você é uma filha carente? Você é um esposo carente? Você é uma esposa carente? Você é um amigo carente? Eu te pergunto nessa noite. Tem desejo de controle? Você tem um desejo de querer participar de tudo, de querer viver tudo, tudo vou ter que ser como um... Vamos lá. Vamos lá. Coloca a mão no seu coração, ministra sobre você nesse momento. É necessário para a gente poder continuar e encerrar. Fala, Senhor, cura qualquer ar de carência que eu carregue. Apaga as frustrações, os medos, toda a sujeira um dia que lançaram sobre mim. Arranca tudo, por favor. Me livra também de pessoas carentes, Senhor. Pessoas que estão me bloqueando quando falo de eu poder caminhar contigo. Ramada cantora lobra labada bassore lebada catara labada bassore. Nefacho e de cantora lobra labada bassore. Faça uma oração espontânea com você agora aí, vá, fica à vontade. Libera essa voz aí, conversa com Deus, libera, joga tudo para fora. Joga tudo para fora, deixa Deus curar essa carência de você aí. Você não é dono de ninguém, você também não pertence a ninguém, por favor. Você pertence a Deus. Ore, por favor. Esse tempo aqui é necessário. É necessário para você ser curado. Tira a força da onde não tem. Deixa Deus trabalhar com você, se livra disso, por favor. Você pode ser livre hoje. Você pode ser livre. Seja livre, por favor. Vamos lá. Todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, espera só um pouco. A glória vai ser revelada em você. Espera mais um pouco, espera mais um pouco. A glória vai ser revelada em você. A glória vai ser revelada em você. Primeiro, a glória foi revelada. Segundo, a glória ela foi prometida. Terceiro, a glória foi perdida. A glória foi perdida. Um dia Israel saiu para a batalha, saiu para a guerra. E no meio da guerra, uma guerra a qual ele não consultou a Deus, uma guerra a qual eles só apenas queriam que acontecesse. A arca foi tomada e ficou durante anos lá perdida. Ficou durante anos lá, se eu não me engano, 40 anos essa arca ficou lá presa. Ou seja, a Icabode, a guerra, a presença de Deus foi perdida. E eu te pergunto, quando esse relacionamento com Deus foi perdido? Quando o seu relacionamento com Deus foi perdido? E o problema é você fingir para Deus que você não se importa. Como é que você finge para Deus que você não se importa? Quando você finge para Deus que você não está se importando, que você não precisa da presença. Quando você diz para pessoas com o seu corpo, com o seu jeito, com a sua maneira de fazer, que você não precisa dessa glória, não precisa desse relacionamento, não precisa dessa presença. Quando você diz que você tem os seus argumentos, tem as suas desculpas necessárias para você não ser quem Deus chamou para você ser. O problema é que você tem um culpado na sua casa. O problema é que você tem um culpado lá no governo. O problema é que você tem um culpado lá na empresa. O problema é que você tem um culpado lá do seu passado. Alguém que te atrapalhou, alguém que não te criou correto. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Chega de ficar conseguindo um culpado para você não avançar. Chega de parar de se importar que você não precisa da presença, que você não precisa da glória. Para, por favor.
Para, por favor. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que a presença estava dentro do templo, mas Deus ele começou a advertir o povo: olha, parem de pecar, parem de viver deliberadamente como se vocês não precisassem de mim. A Bíblia diz que a glória foi transferida do templo para a porta do templo. Deus continuou pregando: ei, conserta, melhora, volte, conserte, eu vou te quebrar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O povo continuou em pecado. A Bíblia diz que a glória foi transferida para a porta da cidade. Qual a distância da glória do Senhor na sua vida hoje? Aí, Cabode, a glória se foi. A glória foi perdida. Já estou encerrando. A Bíblia diz que chegou um dia que Deus transferiu a glória mais uma vez da porta da cidade para o monte. Que monte é esse? Monte das Oliveiras. Foram 400 anos sem Deus falar. Até que um dia que a glória foi restaurada. Uma virgem ficou grávida. Uma virgem deu luz a um menino. Um menino nasceu. E agora com ele nasceu a esperança. A glória do Pai foi manifesta nele. Até o dia quando ele está próximo a ser crucificado. Ele faz uma oração no capítulo 17 de João. Ele chama todos os discípulos e diz: o Filho do Homem precisa ser glorificado. O Filho do Homem precisa ser revelado. E eu vejo a oração dele para com Deus, falando: olha, a glória que eu abri mão, a glória que eu deixei de lado para poder entrar no útero apertado de Maria, a glória que eu deixei de lado para poder servir o meu pai José, a glória que eu deixei de lado para poder servir os meus irmãos, eu estou pedindo ela de volta. Eu preciso que essa glória venha de volta sobre mim. Eu preciso que essa glória volte, retorne sobre mim. Foi naquela oração, até o momento que ele foi crucificado. E ali naquele último suspiro, ele falou: tetelestai, está consumado, está consumado. A Bíblia diz lá no livro de Salmo, no livro 18, a Bíblia diz que Deus, ele não suportou ver aquilo sentado no trono. Então ele levantou. Com o levantar dele, a Bíblia diz que ele puxou, os pulmões dele se encheu de fogo. E quando ele soltou, saiu fogo das suas narinas, saiu fogo das suas entranhas. Então ele chamou um querubim. E naquela chamada do querubim, a Bíblia diz que ele assentou sobre a asa do querubim e ele voou sobre a terra até o momento que ele passa diante do sol e toda a terra se escurece, toda a terra fica nebulosa. Os homens, os soldados, os irmãos, Maria, os outros começam a olhar tudo aquilo nebuloso e ele desce a terra. No descer a terra, há um tremor naquele ambiente. A Bíblia diz que houve um tremor. E naquele tremor mortos ressuscitaram. Naquele tremor, ele mesmo chegou com a mão dele e rasgou aquele véu. E diz: a partir de hoje, eu estou restaurando a glória. A partir de hoje, eu estou dando a glória de novo ao meu filho. A partir de hoje, eu estou liberando de novo um tempo de intimidade, um tempo de poder, um tempo onde vocês não precisarão mais matar nada. O cordeiro perfeito foi morto. O sacrifício perfeito foi morto. Até ao terceiro dia ele ressuscitou. E para nós encerrarmos, a Bíblia diz lá no capítulo 3 de Apocalipse que João, ele recebe uma visão. Ele está na ilha de Patmos e ele está ali, e de repente ele vê um ser chegando próximo a ele. Os seus pés eram brilhantes como um latão reluzente. Ele olha e os olhos daquele ser como um fogo. Seu cabelo branco como a neve. Sua boca tinha uma espada. E quando chega perto, ele diz que a voz é como um barulho de muitas águas. Ele diz que a voz é como um barulho de trovão. E ele diz assim para João: eu estive morto e ressuscitei. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo.
Eu agora estou vivo. É esse Deus que nós cultuamos aqui nessa igreja. É por causa desse Deus que nós nos reunimos aqui. É por causa desse Deus que nós passamos a noite orando. É por causa desse Deus que nós entregamos a nossa vida. Se coloca de pé, eu quero orar com vocês. Deus merece todo louvor, toda adoração. Só que não termina ainda aí. Essa glória foi repartida. Essa glória só não ficou na terra, essa glória foi repartida. Jesus olha e diz: a glória que eu recebi do Pai, eu reparto com vocês. Eu reparto com vocês. Vocês serão uma extensão do meu poder. Vocês serão uma extensão do meu amor. Aonde vocês chegarem, também chegarei eu. Eu agora morarei dentro de vocês. Eu agora não habitarei entre vós. Eu agora habitarei em vós. Eu agora habitarei em vocês. Eu agora vou morar dentro de vocês. Eu agora cearei com vocês. Por favor, vamos adorar Ele.